Em relação aos criptoativos, em qual grupo você está? Nos que sabem, nos que pensam que sabem, nos que sabem que não sabem ou nos que não sabem que não sabem? Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou o Ricardo e ao meu lado estão Alexandre, Cristine, Vander e Rogério. Nós somos planejadores fiduciários financeiros e cada conteúdo que trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Hoje, nós vamos falar de um assunto bastante em moda: criptoativos. É possível ficar rico com isso? Bom, primeiramente, para a gente falar sobre criptoativos, muita gente nem sabe do que a gente está falando, né? Então, nós vamos tentar conceituar aqui um pouquinho o que é, o que não é, para vocês entenderem um pouquinho mais desse assunto. O que criptoativo não é? Não é um investimento estável e seguro. Ele não está sobre a regulação das entidades financeiras como a CVM, Ambima e etc. Ele não pode ser reivindicado na justiça em caso de alguma fraude, algum problema de invasão, alguma coisa assim. A gente tem que ficar restrito às restrições do própria operação do criptoativo. E também não é e não deve ser usado como reserva de emergência. Então, o que são os criptoativos? É um tipo de ativo financeiro que não é regulado por nenhum país ou pelo Banco Central. Na verdade, a sua validação ela é descentralizada, isto é, através de uma rede de computadores, utilizando a tecnologia de blockchain, vocês vão ouvir muito falar nisso nos próximos anos, isto é, uma sequência de blocos de códigos que validam a operação, a transação, e formam um consenso de validação numa rede, como se fosse um cartório virtual, numa rede na internet. Por isso, eles são muito difíceis de falsificação ou adulteração por criminosos. Por quê? Devido ao seu alto grau de criptografia. Então, isso dá uma segurança no tipo do investimento. Existem moedas ou criptoativos de diversas origens, de jogos, obras de arte e até mesmo motivos bem esdrúxulos, como animais, como a moeda Shiba, por exemplo. São muito expostos a grandes volatilidades em períodos tanto curtos quanto longos. E por esse motivo, não deve ser objeto de investimento de mais de 5% do seu patrimônio. Muitos até dizem que até 3% do seu patrimônio no máximo. Então, deve ser sempre uma preocupação de não se expor muito a esses investimentos, porque eles oscilam muito e são muito perigosos, muito instáveis. Vander, o que o pessoal está dizendo aí no mercado, no mundo de hoje, sobre os criptoativos? Bom, eu particularmente venho sendo bastante questionado pelos meus clientes e também pelas pessoas que eu converso em relação a isso, né? É um assunto que está em moda, é uma realidade que veio para ficar e eu acho muito interessante a gente estar tendo essa conversa, essa reunião aqui agora com vocês, porque é muito importante que as pessoas adquiram conhecimento nesse assunto. É muito engraçado ainda que quando um assunto é um assunto popular, um assunto que está em moda, que está sendo televisionado, patrocinado nas redes sociais, né? É um assunto que se todo mundo está falando, se torna interesse rápido das pessoas e vocês devem passar por isso também, não é, meus amigos? Vocês devem estar ouvindo falar sobre isso aí no dia a dia de vocês, não é? Então, eu, no meu dia a dia, ouvindo falar sobre isso, eu tenho conversado bastante com os meus clientes porque é importante adicionar esse novo assunto à rotina de investimentos deles, né? Hoje nós falamos de finanças descentralizadas, falamos sobre Bitcoin, falamos sobre blockchain, NTF, que usam criptografias para transformar algum ativo digital em algo único no mundo, enfim.
muitos assuntos em pauta para transformar que mostra, né, que a história mostra que quem não se atualiza, quem não age rápido, normalmente fica para trás. Então é importante, você que está aí nos assistindo, dedicar algum tempo, procurar alguma ajuda para entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Por quê? Muitas pessoas acompanham os conteúdos das redes sociais, da televisão, mas não buscam se informar. E muitas pessoas cometem erros na hora de investir nesses ativos. Então, eu queria trazer aqui para vocês qual é o jeito errado de começar a investir em criptoativos. Os maiores erros que eu vejo na hora de investir nesse tipo de ativo são: primeira, a falta de aprofundamento e conhecimento sobre o assunto. Investir porque alguém falou, investir porque está sendo falado em algum lugar, investir porque viu algo na internet. Segundo, investir sem auxílio profissional e sem ter uma instituição séria por trás disso. Terceiro, investir em criptoativos exclusivamente por ganância e enriquecer rápido. A gente sabe que isso não dá certo. Investir como aposta também é um erro grave. Investir um alto percentual do seu patrimônio exclusivamente em criptoativos e esperar o momento certo de supervalorização do bem para ficar rico. E também investir em criptoativos sem ter uma reserva de segurança devidamente constituída. Eu tenho um bom exemplo, um exemplo interessante sobre isso, de uma pessoa que eu conversei que tinha um perfil super conservador, nunca tinha investido em outro tipo de investimento a não ser poupança a vida toda e jamais imaginou investir em renda variável, por exemplo, ações. Só que, com a constante moda dos criptoativos, isso está sendo passado televisionado, os amigos falando, do nada ele decidiu que queria alocar uma parcela considerável do seu patrimônio em criptomoedas. O que aconteceu no final? Nós vimos uma queda num determinado período de quase 30% nesse valor que ele colocou, ele viu cair, e aí ele entrou em desespero. Então, se você não está devidamente preparado, educado sobre o assunto, tome cuidado para você evitar perdas que se consolidam de forma forte no longo prazo. E existe aí um jeito certo também para você olhar esse assunto, né? E eu tenho 4 passos que vão te ajudar a olhar esse assunto de uma maneira mais certa. Quais são esses 4 passos? Primeiro, aprender como funciona esse mercado e buscar ajuda profissional. Segundo, trabalhar com empresas sérias de mercado. Terceiro, nunca fugir do seu perfil investidor. E quarto, não ser ganancioso, não querer ficar rico num passe de mágica. Alexandre, você quer trazer alguns cuidados que as pessoas precisam ter na hora de investir em criptoativos? Sim, Wander, com certeza. E assim, esse assunto realmente é bem relevante, né, no sentido de que a gente vê tanto muita gente se interessando, né, com muita publicidade sobre esse assunto, mas realmente, se as pessoas não tiverem cuidado, elas infelizmente vão cair em situações que podem aí dilapidar patrimônio, né, fazer as pessoas perderem dinheiro, né? E nesse sentido eu acho que é importante o quê? As pessoas pesquisarem melhor, né, onde realmente elas podem começar a entrar nesse mundo, né? Então existem corretoras, né, existem sistemas, plataformas que são as ideais para que você possa, né, digamos, começar a lidar com esse tema, né? Por exemplo, existem corretoras mundiais aí que lideram, né? A Binance é uma das empresas, né, bem difundidas. Se você for pesquisar na internet, nos mesmos sites que dizem como é que estão os valores, né, dessas criptomoedas, ou mesmo o volume de negociação, tem também as mais bem qualificadas, né, corretoras e exchanges que podem realmente dar um certo nível de confiança. Então, pesquise melhor, né, qual você vai, no caso, escolher para começar a transacionar nesse mundo. Um outro cuidado que eu acho importante é não colocar, né, muito do seu patrimônio, né, dos seus recursos nesse tipo de ativos, né? Porque, como a gente sabe, né, eles são extremamente voláteis, né? Existem algumas moedas que surgem, né, com grandes propostas, mas de repente elas somem, né, simplesmente somem, porque são projetos que não deram certo, não tiveram viabilidade.
Um outro ponto dessa questão da volatilidade mesmo, até por essa publicidade muito alta, né, por ser algo novo, existem grandes detentores dessas moedas, né, que chamam as baleias, né, as baleias que tem, por exemplo, o Bitcoin ou outras moedas, né, Ethereum. Essas pessoas que geralmente são difusoras, né, de informação, e o próprio Elon Musk, né, surgiu como uma dessas pessoas, elas podem gerar, né, movimentos muito atípicos, né, nesse processo da variação do preço dessas moedas. Então, por essa alta volatilidade, né, não é interessante você empregar muito, né, recurso dentro de uma estratégia limitada, né? E até importante diversificar. Se for investir, mesmo que até 5% do seu patrimônio, diversifique isso, né? Não coloque numa única moeda, né? Não colocar num único tipo de ativo desse processo. E aí, para isso, você pode simplificar, por exemplo, utilizando, né, um ETF da Bolsa de Valores, né, que tem lá o Hash 11, que consegue fazer numa cesta de mais de 60 moedas, né, com uma gestão profissional e ativa, por exemplo, simplificar essa forma, né, de você poder investir, né? Então, é uma forma de você ter segurança, tranquilidade, profissionalismo, ter pessoas ao seu lado para que você possa realmente tomar melhores decisões nesse mundo. E aí, por isso também, né, cai muito naquelas ciladas que a gente vê também nas matérias por aí, né, pessoas que caíram, né, no canto da sereia, né, dizendo que vai te prometer, sei lá, ganhos fixos de 8%, 10% ao mês no valor que você comprar de criptoativos, que a gente sabe que isso não é viável, né, não é sustentável e realmente cai em golpes, né? Então, todo momento que tiver uma oferta muito alta, né, sobre um resultado financeiro, principalmente nessa linha onde ainda é um pouco, né, tem pouca informação, pouco obscuro para a grande maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, né, onde a educação financeira ainda está no nível muito básico, ter cuidado, né, acender um alerta, buscar realmente avaliar melhor, né, se essa instituição ou se esse profissional ele é verídico, né, está qualificado e tá realmente fazendo uma coisa que seja correta, né? Um outro ponto interessante é que as pessoas que investem nesse tipo de ativos, né, e vão incluir, por exemplo, isso dentro do seu planejamento, do seu portfólio de investimento, né, não pensar também muito no curto prazo, né? Pensar mais a longo prazo, né, identificando quais são os projetos, né, porque cada moeda dessa ela está dentro de um contexto, né? Tem moedas focadas mais na parte de arte, né? Tem moedas mais na parte de jogos, né? Cada moeda vai ter uma função dentro desse mundo, desse universo. Então, que tipo de segmentos seriam interessantes, por exemplo, você compor dentro da sua carteira de criptoativos, né? E pensando mais no longo prazo, né? Então, eu acho que nesse pensamento ele seria mais sustentável, né, para que a pessoa possa identificar melhor essas oportunidades e encaixar isso dentro do seu próprio planejamento financeiro. E um último ponto, eu acho que não menos importante, seria realmente, quando for, né, comprar esses ativos, colocar eles, né, numa exchange de confiança, né, numa corretora dessas que tenha realmente relevância, que tenha uma boa quantidade, né, de ativos de confiança no mercado. Por quê? Porque existem algumas, né, dessas instituições que não têm exchange, e aí você vai ter que o quê? Exchange é onde você guarda esses ativos, né? Aí você vai colocar isso, por exemplo, no seu HD do computador, num pendrive, ou então numa wallet, né, que é um programinha, um aplicativo, e aí de repente você esquece essa senha, ou você perde, né, esse equipamento como um pendrive, ou dá um defeito no seu HD, e aí você perde, né, aquele ativo que você investiu. Tá? Então, existem riscos nesse aspecto, e até tem uma estatística aí que cerca de 6% de todas as moedas que já foram geradas nesse mercado foram perdidas, né, por essas situações aí que podem ocorrer. E aí, vou passar a bola aqui para o nosso amigo Rogério, que ele vai falar mais questões aí sobre esse mundo, né, que a gente está tentando aqui
te ajudar a entender melhor. Vai lá, Rogério. Alexandre, só uma lembrança aqui importante, né? Em termos de alternativas de diversificação de investimento desse tipo de ativo, pensando aqui no modelo fiduciário, né? Através do modelo fiduciário. Então, a FIDUC, né? É a estrutura que você pode ter acesso através dos planejadores financeiros aqui desse canal, ela já investe, por exemplo, na Hash 11, né, que é um ETF que diversifica em moedas, criptomoedas, de uma forma segura, com governança, né? Então, operacionalizado pelo próprio veículo de investimento lá. Hoje ele tem lá um dos veículos que é destinado aí para os objetivos de 2 a 5 anos, que é classificado como um multimercado, né? Então, ele já tem de forma segura. E sempre lembrando que isso tem que estar adequado ao planejamento financeiro, né? Esse é um grande erro aí que as pessoas cometem, né? E que já foi colocado aqui. Investir em ativos de alta volatilidade, que seriam adequados a prazos mais longos, e ser investido no curto prazo, né? Sem você ter uma reserva de emergência, por exemplo. Hoje, muitas pessoas estão perdendo dinheiro em ações, em criptomoedas, porque não tem a reserva de emergência numa situação de emergência, né? Uma crítica, ela tem que vender numa hora inadequada, tá? Então, aqui, observar que você ter um planejamento financeiro é bastante importante, né? Então, aqui, considerando essas informações trazidas hoje aqui pelos planejadores, pelo Ricardo, Wander, Alexandre, né? Cris, que vai comentar alguma coisa com a gente também, eu gostaria de deixar uma atividade aqui, que é uma reflexão, na verdade, para você, né? Que tem acompanhado aqui e buscado evoluir na cultura do planejamento financeiro. E também você que eventualmente chegou aqui agora no canal, de alguma outra forma, né? Então, deixar essa reflexão importante. Em que momento você está em relação ao seu plano financeiro? Está claro os seus objetivos e a estratégia para você alcançar esses objetivos, né? E quanto à sua longevidade, ou se a gente pode chamar de aposentadoria, né? Mas vamos pensar em longevidade. Você sabe, de fato, quanto precisa ter de reserva, de recursos guardados para manter um padrão de vida que você tem hoje, quando você não estiver mais gerando renda da sua atividade atual? Então, é importante também refletir o quão a gente está atualizado e preparado em relação a essas questões, ao trato das nossas finanças pessoais, para então a gente navegar por o que a gente pode chamar hoje de admirável mundo novo virtual, né? Será que a gente está preparado para a próxima fase desse jogo da vida? Tá? Será que, assim, como que eu vou entrar nesse mundo se nem as minhas finanças, se eu nem consigo entender hoje o trato dos investimentos, eu não tenho meu orçamento organizado, algo que a gente sempre tem falado aqui no canal, né? O primeiro passo é ter um orçamento organizado, ou seja, saber quanto você recebe, isso você sabe, mas exatamente onde você está gastando esse recurso, como você está gastando esse recurso, né? E se esses objetivos, o seu esforço de poupança está inserido nesse orçamento para que você alcance esses objetivos, para você conseguir acumular a sua reserva de emergência, né? Então, com essas reflexões aqui, queria abrir um pouco aqui para um bate-papo aqui entre os planejadores, né? A gente comentar um pouco desse novo contexto, né? Eu, particularmente, também tenho tenho recebido pessoas comentando que investem querendo investir em criptomoedas, mas das formas mais mirabolantes possíveis, né? Então, tem que ter um dever de casa para a gente fazer, né? Nos atualizarmos, né? Eu acho que essa é a grande questão no momento, e entender esta nova fase, né? E aqui a gente traz algumas informações. Esse negócio que a gente
falam, não quero nem saber de nada, é muito complexo, é muito difícil. Isso, ao longo da história, a gente foi fazendo a mesma coisa, né? No tempo do videocassete, é isso, é aquilo, internet. Não adianta fechar os olhos, tem que ir atrás, que é uma coisa que veio para ficar. Assusta um pouco, né? Mas veio para ficar. As pessoas tendem a se afastar daquilo que elas desconhecem, né? Mas a história mostra que quem tem mais informação, quem se atualiza, quem tenta acompanhar o seu tempo, tem uma vantagem para o seu futuro enorme. Então, minha dica aqui, a dica que eu dou para os meus clientes é: tudo aquilo que surgir de novo, você tem que ter a capacidade de olhar, entender o que é e avaliar se aquilo cabe ao seu cenário e aos seus projetos ou não. E não ficar só estático em relação às mudanças, não é, pessoal? E a gente pensar o seguinte, né? Na verdade, talvez isso tudo hoje está mais na mídia, as pessoas estão divulgando e sempre tem os oportunistas do momento, né? Com ofertas mirabolantes aí para as pessoas se tornarem milionários. Mágica não existe, né? Essa questão de esse novo mundo que a gente está vendo aí virtual, ele tem uma história, né? Uma história que já começou há mais de 10 anos aí, né? Mas, na verdade, é uma aplicação que não só para as criptomoedas, para outras questões. A gente vai ver muita coisa mudar em termos de cartório, né? Como o Ricardo comentou, e outras coisas que vão trazer facilidade para a vida de todos, né? Desburocratizar, ter mais segurança, até porque tem um processo de conferência muito grande. Mas aqui, na questão das finanças, o que acho que a preocupação eu posso investir nisso? Como investir? De que forma segura eu posso investir? Eu devo investir, né? Acho que as grandes perguntas são essas, né? E aqui a gente procurou trazer algumas informações básicas, importantes, mas principalmente essas reflexões também. Verdade. A base, né? A base do que a gente conversa aqui é exatamente a educação financeira, né? O planejamento financeiro como um todo. E a gente tentou aqui, digamos, fazer essa conexão, né? Beleza, você está pensando em criptoativos, que eu também recebi várias perguntas de clientes, né? E aí, o que eu faço com isso? E a gente já sabe que o mercado está se movimentando nesse sentido, né? E já se adaptando a esse cenário, né? Como, por exemplo, o ETF, né? Como já entrar no fundos, né? Inclusive no multimercado, né? Da estratégia que a gente tem lá disponível na Fiduc. Então, a ideia é que, assim, a disrupção vai acontecer inevitavelmente, né? O mundo está se transformando digitalmente por essas questões tecnológicas, né? A gente precisa entender para não estar de fora e até também para não cair em golpe, né? Nessas questões. Mas eu acho que sempre conectar com essa questão do seu planejamento financeiro, né? Do entendimento dos seus objetivos, né? E sempre buscando um profissional, né, e uma instituição que seja séria para te apoiar nesses processos, né? Porque muita coisa nova pode ser que você não esteja, né, não tenha habilidade e conhecimento para poder lidar com isso de uma forma correta, né? Por isso que a gente está aqui. Mande suas dúvidas, né? Mande, se precisar de ajuda, pode falar com a gente. Bom, então, em qual grupo você se identificou? Você que está nos assistindo. Nos que sabem, entre os que pensam que sabem, no grupo dos que sabem que não sabem, ou pior, entre os que não sabem que não sabem. Então, é importante sermos honestos conosco mesmos, né? A tendência nossa é ignorarmos aquilo que nos incomoda, nos dá um menor prazer momentâneo, e com isso deixamos de saborear a vitória gerada pela conquista dos objetivos alcançados e muito mais, o bem-estar futuro que esse esforço proporcionará. Bom, você não está sozinho, pode contar com um profissional habilitado para te ajudar nessa jornada. Então, a sugestão aqui, procura o planejador financeiro que te indicou para esse canal, ou caso tenha encontrado esse canal espontaneamente, você pode escolher um dos planejadores que atuam no canal, através do link, clicando nos ícones da página principal do canal, no lado superior direito, né? E se esse conteúdo te ajudou, coloque um joinha lá, compartilha,
caso não tenha se inscrito no canal, faça isso e acione as notificações para você ser lembrado dos nossos próximos encontros. Eles ocorrem sempre, toda segunda-feira do mês, às 19 horas, né? Então é isso, pessoal. Quero deixar um abraço aqui, vou deixar um espaço aqui para os amigos também se despedirem e fazerem suas considerações finais. Obrigado a todos que participaram aqui, estamos à disposição e busquem educação financeira para entender esse novo mundo que ele não volta mais, então precisamos acompanhar as mudanças. Respondendo à pergunta, é possível ficar rico com criptoativos? Até é possível, mas não acredite em milagres. Ninguém que chegar para você com uma solução mirabolante que em 5 minutos vai resolver a sua vida, não acredite, isso é algum fraude. Gente, se com bolsa, em ações, as pessoas sozinhas vão lá e se arriscam, imagina agora com essa coisa de criptoativos. Então, realmente, estudem, prestem atenção, vão com cuidado, né, Alexandre? É verdade, tenham sempre cuidado e assim, como é uma coisa que está 24 horas, 7 dias por semana, né, muita gente pode cair nessa cilada de achar que esse é um mundo novo que vai, por exemplo, proporcionar, né, essa solução imediata. Mas não, né, busquem realmente com cuidado e sempre focando no seu próprio planejamento financeiro, que isso é fundamental, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom ano aí, né? Porque a gente só vai agora nos ver no próximo ano, né, em janeiro. Espero que todos possam ter aí uma boa passagem de ano, né? Muita saúde. Espero que o próximo ano seja melhor do que esse, né? E a gente se encontra lá em 2022. Valeu!